Isso? Ah, essa banda é clássica. Conheço. O cantor dele Tom foi Chu. Gorillaz. E não, ele é o idealizador do Gorillaz. Professor, Conheço? Ele é o Idealizador. Obrigado. professor, Sim, tá vendo esse cachorro aqui, aqui? sim. Pronto. Ele tomou o meu lugar, Roubou seu lugar? literalmente. Quando eu digo que ele tomou meu lugar, ele parece ser aquela peça, aquele cachorro super calmo, aquele cachorro que só quer carinho. E eu tenho ele e uma cachorra. A minha cachorra é tipo, é como se ele tivesse o que a minha cachorra deveria ter, tipo. Ah, não sei explicar. Ele deveria ser muito mais bravo do que minha cachorra é. Mas ele tipo, é 4.000 vezes mais bravo que minha cachorra. Minha cachorra parece ser mais brava, mas pelo tamanho dela, mas ela é muito menor. Mas ela é muito mais calma. Eu tô entendendo. Vou ter cachorro na câmera, na Eu tô sala, entendendo. velho. Eu não posso chegar perto dos meus pais, porque ele me morde. Vixe. Eu não posso chegar perto dos meus avós, da minha avó. Eu não posso. É ciumento. Se eu comer alguma coisa, ele fica me olhando com aquela carinha de cachorro molhado. Vou dar minha comida. Ó, Então, uma dica que eu vou dar. Se vocês quiserem um cachorro, pensem no que eu acabei de falar. Vocês podem perder o seu lugar. perde não, cara. Aí, rapaz, eu já tava perguntando, poxa, a Clara me abandonou, bicho, não queria mais assistir a aula minha, ó, 3 faltas seguidas. Mas ela aparece. Bom dia, Clara, tudo bom? Saudade de você, fia. Minha internet tava ruim, professor. Semana passada toda a gente não teve aula, não teve encontro com você, pô, nem sexta, nem quarta. Faça isso com a gente não, que nosso coração dói. É. Como Pessoal- foi? Eu não ouvi. Ah, verdade. A pessoa se declara assim, a pessoa fala não ouvi, chega a dar um dor no coração. Não, eu só ouvi o senhor dizendo pra eu não fazer isso. É, porque dói o coração. O povo que fica faltando assim esse tempo todo. Também. Eu quero voltar pra aula presencial só pra ver o Ah, verdade. Eu queria falar sobre isso, ó. Eu tô ansioso demais, cara. Rapidão, gente. Eu queria falar sobre isso antes de começar a nossa aula. Até porque hoje é só uma introdução, tá, gente? A nossa aula realmente... Ela acontece, o conteúdo PAN, na quarta-feira, tá? Mas aqui é uma introduçãozinha que vai valer muito a pena. Mas antes disso, eu quero... rapidinho, Gustavo. Eu quero uma coisa minha. Eu quero falar com vocês, né? Porque eu tô fazendo isso. Vocês estão ligados que provavelmente existe uma chance muito absurda das aulas iniciarem dia 26. As aulas presenciais, ou seja, daqui a 10 dias. A minha pergunta é simples. Vocês estão preparados para isso? Não. 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 Boa, assim não. Não. Eu tô Ah. mais ou menos. Vocês pelo menos estão começando a se preparar para isso? Começando o tô. Esse é ruim é se acostumar, né? Não também. E ó, porque é o seguinte, bora botar as vírgulas, tá? Olha, até onde eu sei, pelo menos o colégio eu acredito que vai ter essa postura, o ensino híbrido, ele não vai ser uma parada 100% obrigatória. Ou seja, tipo, é que eu vou falar por mim, meu filho tá com 2 anos, vai fazer 3 anos, e eu queria muito que ele começasse a estudar quando ele tinha 1 ano e 6 meses. Tem 1 ano que eu queria que ele estivesse já estudando, e ele não tá, por causa da pandemia. E ele não vai voltar enquanto não sentir tranquilidade para ele retornar. Entendeu? Então a aula vai retornar, mas o meu filho é pequenininho também, né? Diferente de vocês aí, que vocês já têm uma maturidade. Eu não pretendo, tá? Retornar. Mas só que alguns de vocês acho que estão querendo voltar, e aí a gente vai ter que se organizar nessa situação. Nas próximas semanas, o colégio já deve ter entrado em contato com os pais de vocês já devem estar pegando algumas informações, a gente deve ter isso mais claro, certo? E aí, eu queria desde já dar um recado para vocês. Gente, comecem a se preparar para o retorno, tá? Por que eu tô falando isso? Por mais simples que seja essa parada, tá? Por mais simples que seja essa parada de simplesmente botar a mochila, botar as coisas na costa e ir para nossa escola, vocês vão participar de uma rotina nova. E essa rotina nova, ela pode ser um pouco danosa para vocês em questão da mudança. Quando eu falo para vocês se prepararem, vocês prepararem, ó, a cabeça de vocês para retornar para as aulas, tá bom? Eu sei que vai ter pais que não vão permitir, eu sei que vai ter pais que vão permitir. Então isso vai ficar muito a critério de individual. Eu quero que vocês parem, pensem sobre isso e se organizem.
vocês estão saindo de uma rotina que vocês estavam acostumados a fazer há 1 ano e 6 meses, praticamente, né? 1 ano e 4 meses. Acostumar. E aí vocês vão ter, Tipo, bem cedo mesmo. vocês vão ter que voltar para uma nova rotina. Ô, Eric, rapidão, João, eu já vi que você quer falar. Levanta a mão que fica mais fácil para eu ver. Aí, Eric, o que vocês têm que preparar é a cabeça de vocês para que na hora de voltar, vocês simplesmente não estejam todos prontos na porta da casa de vocês e vocês não consigam sair. Tá? É uma coisa que pode acontecer, tá? Não estou dizendo que vai, mas pode acontecer. Então vocês precisam se preparar para isso, para sair para ir assistir a aula. E claro, não vai ser a mesma coisa, certo? Esqueça abraço, esqueça aproximação, esqueça contato, esqueça várias coisas nessa primeira mão, tá certo, gente? Então, a gente vai ter uma aula provavelmente presencial? Vamos ter. E aí, quais as coisas que vocês precisam ter noção? Olha, cara, a nossa aula vai ser... não vai ter contato. A gente vai se falar, eu enquanto professor e vocês alunos, a uma certa distância. E a gente vai ter um bocado de parada que a gente vai ter que se reorganizar e reaprender, tá bom, gente? Então, eu quero que vocês se preparem, já se organizem mentalmente para isso quando retornar, tá, gente? É um recado bom, assim, para que vocês se organizem enquanto pessoas mesmo, tá bom? Pode falar, Joãozinho, querido. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor vai dar aula de tudo mais, assim, mas as pessoas que... Calma aí. Eu vou o quê? Mas as pessoas que não forem, tipo, que os pais não quiserem ir mandar, tipo, e concordar, e os filhos concordaram que não quiseram ir, que não quiserem ir, poderia ir pelo menos um dia da semana? Cara, Pedro, eu não sei como vai funcionar isso ainda, Pedro. Eu não sei. Eita, pau, peraí, porque eu quase caí agora, peraí. Porque isso, quem decide esse tipo de coisa vai ser a instituição, o colégio como um todo, tá? Não sou eu que vou decidir. Entendeu? Agora, a segunda pergunta, professor. Eu posso ir aqui rapidinho? Pode. Está na sua casa. Engraçado, sabe o que é? Não. O professor vai fazer a chamada aí ou vai perguntar a alguém e vai chamar pela lei. Tá, o aluno vai chegar atrasado e falar, a internet caiu. Não deu pra entrar na hora. Não é? Era Bom. isso que eu ia falar, professor. Eu não sei se eu já vi uma foto minha, mas eu sou feio na foto. Imagina na vida real. Que é isso? Professor, Isso é verdade. É isso. o desenho é bonito, o Cal, mas quando é eu sou uma catástrofe. Não é? Eu também tô me perguntando, Yasmin, cadê? Bom, Cadê, Yasmin? cadê, Yasmin? Cadê? Bom, bora lá, ó. Esse papo assim é só um papo introdutório que eu acho importante por causa dessas mudanças, né, gente? Como a gente vai ter um tipo de mudança que é uma mudança relativamente séria, eu acho legal a gente trocar uma ideiazinha. Então, quem quiser conversar também, gente, pode mandar mensagem lá que o professor de vocês responde na medida do possível. E aí ajuda vocês. Certo? Bora lá. Ai. Esticar a coluna e começar. Meu chazinho acabou. E a gente segue pro nosso conteúdo. Aula! Uhul! Vamos lá. Galera, seguinte, ó. O que a gente vai falar? Vai falar de circuito elétrico. Eu vou até abrir o livro de vocês aqui na minha tela, porque eu adoro pegar as imagens do livro de vocês. A primeira coisa que eu vou perguntar para vocês. Vocês já passaram por isso daqui, gente? Não. Não, nunca na minha vida. Vocês nunca tomaram um choquezinho? Já. Muitas vezes. Aquele choquezinho que você pode dizer, ai! Cara, é horrível, velho. Já. Não. O que eu tô mostrando pra vocês é isso daí, ó. É um choque. É bom, né? O coração chega, você vê que o coração tá funcionando. E tá tudo ok, né, gente? Deus é mais. Coração chega abaixo. Não é? É. Pra vocês... Agora, me explica aí, ó. Vocês pegam um pedaço de fio que tá lá, que você olha pra ele e não tá acontecendo nada. E simplesmente toma um choque. Por que isso acontece? A gente já falou de algumas coisas. Que não tava acontecendo nada. Carga elétrica acumulada, professor. Carga elétrica acumulada. Rapaz, Matheus foi longe aí, viu? Mas chegou lá no topo da informação. Tá certíssimo, Matheus. É carga elétrica. Acumulada também. Mas por que eu tomo choque? Choque elétrico, né? Não sei. Ah, o microfone tá ligado. Tá.
só escutei Gustavo. Bora lá. Ó, deixa eu explicar pra vocês. Quando a gente fala de choque elétrico, a ideia dessa informação é a gente entender que está passando o que nós chamamos de eletricidade pelo nosso corpo. Tá certo, gente? E é isso que a gente precisa compreender na aula de hoje. Como acontece, o que é a corrente elétrica e por que acontece a corrente elétrica. Certo? Então, o nosso foco da aula vai ser esse tópico. Bom, o choque elétrico é justamente quando o nosso corpo ele funciona como um percurso para a corrente elétrica. Se vocês observarem na imagem, observa que o choque elétrico ele está acontecendo, ó, aqui no fio e ó, aqui. Então, tecnicamente, o que está acontecendo é o seguinte: a eletricidade está, ó, passando, tá? Até o chão. Aí vocês lembram daquela parada que a gente falou, né? Que é o aterramento, lembra? Eu lembro. Que o aterramento ele faz o quê? Ele liga o corpo até a terra e aí ele, quando tem uma quantidade de energia a mais, ele simplesmente joga para a terra. Então a pessoa aqui, ó, ela está funcionando como aterramento. Ela pegou numa tomada e ela está tocando na terra, ela toma esse choque. Curiosamente, se ela não estivesse tocando em nada que estivesse tocando no chão, ela não tomava o choque, gente. É curioso isso? É um fato curioso. Porque para tomar o choque, a corrente tem que passar. O máximo você pode ver um formigamento na mão. E não aquele choquezão. Ah, tinha tempo que eu tomei choque, dá medo, viu? Aquele choquezão, certo? Pronto. Aí o que acontece em cima disso? A gente precisa entender o que é a corrente elétrica. Tá? E a corrente elétrica nada mais é do que a passagem dessa energia de um ponto para outro. Vai lá, Leonardo, puxa aí a voz. Professor, eu sempre fico me perguntando o povo que dá Coelho quando eles vêm aqui para consertar os postes e tal. Eu sempre fico com medo, sabe, de ele cortar um fio errado e tomar um choque, porque a escada, eu acho que é, sei lá, é muito parecida com se tivesse ferro. Então, Coisa do tipo. deixa eu te falar uma coisa sobre essa galera. Mas eles têm umas luvas de borracha, pô. As luvas Eu sempre acho e as botas, elas servem para isolar a chance de choque, cara. Lembra que a gente falou dos isolantes? Então, quer dizer que esse cara que tá com a bota aí na Meu imagem... vizinho trabalha na Copa, ele já me explicou, é uma luva toda de Esse borracha. cara que tá com a bota aí, no caso, ele tomou um choque menos agressivo, no caso. Isso. Por quê? Porque isola os elétrons. Para a eletricidade passar pela borracha, você precisa ter uma voltagem absurdamente alta. Certo? Lembra que eu falei? Quais são os isolantes que a gente falou? Madeira é um isolante. Plástico é um isolante. O isopor é um isolante. E o próprio ar em si é um isolante. Se o ar não fosse isolante, cara, se você encostasse perto de uma tomada, você tomava choque só por estar perto de uma tomada. Já pensaram nisso? Curioso, né? Professor, Pode falar, Matheus. eu tomei um choque um dia Eu ia desses. poder ter eletricidade, mas Rapidão, Pericles. Fala aí, Eu Matheus. tomei um choque um dia desses, velho. Aí, umas 2 horas depois, minha mãe tocou em mim e tomou o choque. Ó, você lembra da carga elétrica que a gente acumula no nosso corpo? Que a gente falou? Então, você estava carregado eletricamente, cara. Só que provavelmente você estava com tênis, estava com alguma coisa na hora e você não trocou essa carga elétrica. E isso não foi afetado muito. Mas minha mãe sentiu. Porque ela estava em contato com o chão. Talvez, Curioso, né? Descalço, não tem isso mesmo. É, curioso. Você guarda energia, virou um super choque. Não é assim que funciona não, viu, Eric? Geralmente você vira um super tostado, no máximo. Ó, tem um vídeo que já passou, eu não gosto muito desse vídeo em si, mas muita gente já viu. Nesses vagõezinhos de trem, né, de metrô, um cara tá em cima do metrô e ele toca num daqueles cabos. O cara tosta instantaneamente, velho. Gabriel, se você tá ligando o PC e tomando choque, tem algo muito errado no seu PC. Porque não era pra acontecer isso. Choque quando ia conectar alguma coisa, É. mas na real era porque ou eu tava descalço ou alguma coisa do tipo. Isso. Bora lá, ó. Então, o que é corrente elétrica? Eu vou escrever aqui mais ou menos para vocês ficarem com a informação. É a passagem dos elétrons de um ponto para o outro.
Ou seja, Professor, o nome disso é eletrificação? Alguma coisa assim? tem relacionado, rapidinho. É quando temos as cargas em movimento num sentido preferencial. Bora lá, bora ponto a ponto. A eletrização é quando um corpo ele ganha carga elétrica. Então, por exemplo, o Matheus aí, como ele falou, ele sofreu o processo de eletrização por contato, porque ele tomou choque, aí o corpo dele ficou carregado eletricamente, né? Só que ele não soltou essa energia com canto nenhum. Quando ele encostou na mãe, a sua carga passou para a mãe. E ao passar para a mãe, ela tomou o choque. Certo? É isso. É Tá igual bom? aquela cena do Chaves, né? Eu não vou lembrar. É porque tem uma que ele vai mexendo no disjuntor e uma pessoa encosta nele e vai encostando e então vai começando a tomar choque. Então pode ser isso aí mesmo. É Meu engraçado pai, ele isso. fazia Analice, comigo. Analice. Falava que o chuveiro tava dando choque, aí ele abriu o chuveiro e encostava em mim, assim, pra eu tomar um choque. Eu fazia isso. Analice, olha. É uma informação bem simples sobre o chuveiro. Cara, chuveiro elétrico é um equipamento absurdamente perigoso. Certo? Por quê? Cara, o que é que vocês acham? Já dei vários filmes. Uma pessoa tá na banheira e alguém joga aquele secador de cabelo dentro da banheira ligado na tomada. O que é que acontece? Choque. Não é? E você já percebeu que você tem um secador de cabelo... Já cheguei, viu? Eu tô aqui, viu? Ó, mas pensa assim, ó, você tem um secador de cabelo em cima da sua cabeça, em cima do chuveiro elétrico, caindo água em cima dele e caindo água em você. Oxi, divulgação. Você tem noção disso, do que é um chuveiro elétrico? É você pegar água e jogar eletricidade na água. A água não é isolante, não. Não, ele é um excelente condutor de... Ah, é mesmo? Mas, o professor, mas por que eu não tomo um choque com a água? Pois é, né, Gustavo? Esse que eu acho curioso. Mas assim, quando eu falo com isso, a questão é porque ele pega essa energia, ele transforma energia elétrica em energia térmica, tá? A gente vai falar sobre isso. Mas, se tiver alguma coisa errada, o que é que vai acontecer? Não vai transformar energia elétrica em energia térmica. Ele vai apenas fazer o circuito de energia. E aí, você pode correr o risco de tomar choque. Então, se você liga o chuveiro, você está tomando choque, tem algo errado. Certo? Provavelmente, o mais provável... Fornalha, professor. Como é que é, Gustavo? Aqui todo mundo vai começar a tomar banho de fornalha daqui a pouco. Ó, o mais provável que está acontecendo é o quê? É que tá tendo escape de energia. O aterramento não está sendo feito adequado. E isso pode dar problemas. Fala aí, Ian. Você levantou a mão e abaixou. Ô, professor, eu vi, acho que foi em alguma novela, que tava a mulher, pegou o secador e tinha uma pessoa na banheira. Aí ela pegou o secador e jogou dentro da banheira. É, a pessoa morre. Aí a pessoa morreu na hora, a água ficou fervendo na hora. É que a água ferve, vai morrer porque a água ferveu. Vai morrer porque a água conduz eletricidade. E, gente, o maior problema da eletricidade para o nosso corpo é que o nosso coração ele funciona de forma elétrica. Então ele pode parar. Aí a água do nosso corpo evapora, a gente pode parar o corpo. Entendeu? Vai lá, Eric. Por isso que tem aquela água, aquela energia hidrelétrica, né? Então, a energia hidrelétrica, cara. É outro processo, no caso. Deixa eu te contar como é que funciona a energia hidrelétrica. A gente vai falar sobre esse tipo de energia mais pra frente. A energia hidrelétrica é você pegar a água, fica essa parada grandona, ele pega a água, ele bota um cano, joga a água no cano em uma turbininha, a turbina mexe e quando ela vai mexendo, ela vai gerando energia. Tá? A energia elétrica, que vem das hidrelétricas, é uma coisa muito mais simples do que você imagina. A gente fica imaginando as coisas, mas é mais difícil. Hã? Existe um teste, só que menor, desse tipo? Existe um teste? Um teste? Eu não tô entendendo, Eric. Eu tô tentando ouvir aqui e não tô entendendo. Tá passando um carro aqui na frente, né? Aqui sempre passava do Léo com Flex, professor. Tipo um teste de... Como se fosse produzindo energia hidrelétrica, só que num espaço menor. Dá pra gente fazer, pô. Dá pra gente fazer em sala de aula esse negócio. Tá? Agora teria que já dar bastante conteúdo. Sim, em sala de aula presencial. Qualquer queda de energia, qualquer queda de água, cara, ele vai fazer, você consegue produzir energia. Desde que você tenha um equipamento que faça a geração dessa energia. Tá bom?
A gente faz. A energia eólica é a mesma coisa. Energia eólica e energia hidrelétrica é a mesma questão de funcionamento. Funciona do jeito igualzinho. A diferença é que um precisa do vento e o outro precisa da água. Tá? A gente vai falar sobre isso. Bom, aí é o seguinte, gente, ó. Então, basicamente, o choque ele acontece por isso. E o que a gente precisa entender? Quando a gente fala de corrente elétrica, a corrente elétrica é a passagem dos elétrons de um ponto para outro. Lembrem-se que a gente já falou. A gente falou do átomo e que o átomo é dividido em 3 partes. Pode escrever, Péricles, que depois eu leio. Em 3 partes. Ele é dividido no elétron, no próton e no nêutron. A gente já falou. O nêutron a gente tira. A gente está falando do elétron e do próton. O elétron tem carga negativa e o próton tem carga positiva. Pode sim, Péricles, com um motor desse mesmo. DC não sei se é DC. O multímetro, né? Dá pra fazer com esses motorzinhos sim. Dá pra fazer com esses motorzinhos sim, Péricles. Aí pronto, cara. É só a gente pegar aqui e ver um modelo de coisa e montar um pra gente, ó. Ou se fosse sobre ciência aí, a feira do conhecimento, ó. Pode descer daqui, professor. Eu posso tirar uma dúvida? Já, estamos aqui pra isso. Aquele negócio de energia que a energia, pelo que eu sei, a forma mais que usa ultimamente é de turbina. Como é que transforma velocidade em energia? Aí é uma coisa que eu vou ter que pesquisar, porque eu não lembro mais. Eu não lembro mais. Eu sei que quando você gira o equipamento, ele provavelmente tem um ímãzinho, e esse ímã ele vai fazer com que a mudança de polaridade gere essa energia. Mas para dar uma explicação desenhada, montada, cara, eu vou ter que dar uma pesquisada sobre, viu? Porque eu posso falar uma coisa e falar uma coisa muito solta e não sei. Tá bom? E o do Sol? Essa eu não tenho a menor ideia. Eu acho incrível. Pra mim, a mais incrível é a do Sol. Eu vi tipo uma plaquinha dessa daqui do Sol, mas é bem pequenininha. É bem pequenininha. É. Você sabia que você pode fazer com LED? Eu sabia. E disco de DVD. Com LED você consegue fazer uma placa solar. Claro que é uma plaquinha solar que não vai servir muito não, né? Mas dá pra fazer alguma coisa. Bom, bora lá, gente, ó. Então a corrente elétrica, bora voltar pro nosso conteúdo, né? A corrente elétrica, ela é a passagem de energia de um ponto para outro no sentido preferencial. Como é que é isso visualmente? É isso aqui, ó. A corrente elétrica, ela funciona da seguinte forma. Eu vou ter no meu sistema isso daqui. Eu vou ter um elemento excelente condutor de energia e ele vai ter os elétrons todos posicionados do jeito que é natural, né? Aleatoriamente. A corrente elétrica, o que acontece para fazer a corrente elétrica? Eu pego todos esses elétrons e simplesmente... Estou pegando as imagens dos livros de vocês, tá, gente? E simplesmente, o que é que eu faço? Eu direciono eles. Eu consigo fazer com que eles saiam de um ponto A até o ponto B. E ao fazer ele sair de um ponto A para um ponto B, é dessa forma que a gente cria o que nós chamamos de corrente elétrica. Então, elétrica, de elétron. Então, a corrente elétrica é uma corrente de elétron. É uma passagem, é um caminho que vai ficar passando elétrons por ele de um ponto A, né, que seria mais ou menos esse ponto aqui, de um ponto A até um ponto B. Então, isso aqui é o que gera a corrente elétrica. Agora, o que é que tem que faz essa corrente elétrica funcionar? Ela funciona porque ela cria uma coisa que nós chamamos de diferença de potencial entre dois pontos. É como se eu pegasse um ponto e colocasse mais energia em um ponto que no outro. E essa diferença de energia vai fazer com que eles tentem igualar elas. E ao tentar igualar, ele vai sempre migrar de um lado para o outro. Vamos lá. Então, bora aqui, ó. Bora botar a definição e eu vou mostrar o exemplo. A corrente elétrica acontece quando há uma diferença de potencial. Olha, gente, diferença de potencial, ela é conhecida como DDP. Vocês vão ouvir muito esse termo, ó. DDP, diferença de potencial. Tá? Entre dois pontos. Chamamos essa diferença, vou até repetir aqui, de tensão elétrica. Bom, bora ver aqui se eu consigo fazer. DDP exemplo. Eu só achei a imagem aqui que mostra um DDP bacana, senão eu vou ter que fazer ele. Cadê, Matheus? DDP. Então, professor, no carregador sempre vai ter energia no fio.
Não. No carregador vai ter elétrons. A energia é quando esses elétrons eles estão em movimento, tá? E para ter esse movimento a gente tem que fazer uma diferença de potencial. Achei a imagem que eu queria. Exatamente essa imagem. Pronto. Não é a melhor imagem do mundo, eu podia fazer uma, mas eu vou usar. Deixa eu terminar aqui e você faz a pergunta, tá bom? Sim, velho. Ok. Bom, vou só terminar aqui. Olha, gente, o que é a diferença de potencial? A diferença de potencial é isso daqui, ó. Vendo? Eu tenho 2 vasos com água e esses 2 vasos estão ligados por um cano embaixo. O que acontece nisso daqui? Em um deles tem muita água, né? E no outro tem pouca água. A diferença de potencial é justamente, ó, essa diferença aqui, ó. Isso aqui é a DDP. Por que a diferença de potencial? O objetivo de todo o corpo da natureza é manter o equilíbrio. Eles querem, principalmente na química e na física, eles querem estar em equilíbrio. Eles vão fazer de tudo para estar em equilíbrio. Certo? Quando eu tenho aqui essas paradas aqui com um caninho nessa distância, ó, Kenkawan ali aparecendo. Quando tem essa diferença aqui, o que acontece? Ele vai tentar buscar essa... Bora, gente. Ele vai tentar buscar igualar, pegando toda a água que está desse lado e jogando para cá. Até que ela, claro, né, o daqui vai baixar, mas até que elas fiquem com mesma altura. Aí não tem mais diferença de potencial, os elétrons param de se mexer. Certo? Quando tem essa diferença aqui, o que acontece? Os elétrons, eles vão sempre migrar nesse sentido. Por quê? Porque eles querem manter o equilíbrio entre os dois. Nunca vai ter equilíbrio, então eles sempre vão ficar migrando. É isso daqui, ó, que faz o que nós chamamos de corrente elétrica. Só que em vez de ser com água, é com energia, é com elétrons. Eu crio essa diferença. Ao criar essa diferença, eu faço com que a energia seja transmitida de um lado para o outro. Isso o pessoal chama de tensão elétrica. Aqui, ó, é a DDP. Isso aqui nós chamamos de tensão elétrica. O que eu posso mostrar para vocês então sobre a tensão elétrica? É o seguinte, ó. A tensão elétrica vocês conhecem da seguinte forma, ó. Vocês conhecem por esse termo aí, ó, 127 volts e 220 volts. Certo? A gente conhece esses valores por tensão elétrica. O que significa isso daqui? Isso daqui, esses volts, é simplesmente essa diferença de energia aqui entre eles, ó. Tá? Essa é a diferença. E a gente precisa compreender como a gente visualiza essa diferença. Eu vou voltar para o livro de vocês. Pronto. Tá? Deixa eu ver. Tá. Pronto, esse aqui. Tá? Essa tensão elétrica é justamente isso. O que é o volts? Esse Vzinho aqui, ele é referência a volts. Esse nome volts, ele vem em homenagem a um cara que é chamado de Alejandro Volta. Tá? Esse bonitão aí, ó, que tá no livro de vocês. Eita! Esta descoberta foi um choque. Todo mundo tá. É o físico Alexandre Volta que ele começou a perceber essa diferença e aí ele começou a perceber a condução da eletricidade, né? Ele chamou isso de volts em sua homenagem. Foi chamado de volts em sua homenagem. Certo? E aí, o que o volt significa? De uma forma bem simplesinha, eu posso dizer para vocês que volt, ou volts, nada mais é do que a pressão com que os elétrons passam. Tá? Então eu vou usar uma analogia com água. Ó, eu sempre gosto de... A eletricidade é bom a gente usar analogia com água, porque os elétrons a gente não vê se movimentando, mas a água a gente consegue ver se movimentando. Então a gente usa a água com mais frequência, vocês trabalham com água, vocês conseguem fazer essa analogia. Então ela funciona muito bem para esse quesito. Então volts, o que é? Volts é basicamente a pressão com que a água, tá, passa por uma torneira. Quando vocês pegam uma mangueira, a gente consegue verificar a pressão dela da seguinte forma. Se você pega a mangueira e deixar ela aberta normalmente, ela vai passar água numa determinada velocidade, vai passar muita água, né? E vai passar uma potência. Quando você aperta a mangueira,
Ou seja, ela vai passar com muito mais força. Certo? Pense numa cachoeira. Eu tenho uma cachoeira caindo água. Se eu tenho uma cachoeira desse tamanho, a água vai cair e ela vai bater no chão com uma certa força. Agora, se eu tenho uma cachoeira desse tamanho aqui, enorme, a água vai bater, vai cair e bater com muito mais força. Então, o volts é como se fosse essa força com que os elétrons eles são empurrados até o outro lado. Isso a gente chama de volts. Os volts que a gente mais conhece, as tensões elétricas que geram esse volts que a gente conhece mais claramente, são essas. 127 e 220, que são tensões residenciais. Só que existem outras tensões muito comuns, como, por exemplo, uma pilha. Uma pilha tem uma tensão elétrica de 1,5 volts. Ou seja, ele tem uma diferença. Para criar isso daqui, ele tem uma diferença de A mais B. Tá? Se eu pegasse aqui, por exemplo, se eu pegasse o B menos A, essa diferença de B menos A fosse 1,5 volts. Tá? Então, essa diferença de potência entre eles é o que vai fazer com que os elétrons fluam. Se a diferença for muito grande, os elétrons vão fluir com muito mais pressão, tá? Com muito mais força. Se a diferença for pequena, eles vão fluir com uma força menor. Certo? Entenderam, gente? Essa bagunça toda? Sim. Ô, professor, mas eu tenho uma dúvida. Vamos. Quando tem um ferro ou qualquer coisa eletrizada, por que as pontas tem mais eletricidade, sei lá? Como assim as pontas têm mais eletricidade? Tipo, o meu PC um tempo atrás ele tava dando choque, agora parou, né? Que eu botei o dedo aqui pra ver, parou. Mas antes tava dando um choquezinho e tipo, quando a gente pegava nele normal, não dava choque, mas quando a gente pegava nas pontinhas dava choque. Na verdade, as pontas elas fazem, como a gente chama, fica sendo a parte mais fácil de transmissão de eletricidade, sabe? É aquela história. Se você tá num deserto e tá chovendo perigosamente, chovendo com relâmpago e tudo mais, ou na praia, acredite, a melhor coisa que você pode fazer é deitar na praia. Porque se você tiver que ficar em pé na praia, a parte da praia que tá mais perto do céu é a sua cabeça. Ah, mas é 1 metro. É a sua cabeça. Então, se você deita, você já reduz consideravelmente essa distância e aí você corre menos risco de tomar um choque violento. Tá bom? Vai lá, Eric. É por isso. Então, a ponta do computador é justamente essa mesma coisa. Ela funciona desse jeito. E se você tá tomando choque no computador, tem que ver aí, viu? Tem algo errado. O computador tá tendo mais energia do que precisa e aí ele tá descarregando essa energia de uma forma perigosa. Isso, diminui a vida útil do equipamento. Certo? E 2, pode dar um choque. Vai, Eric. Vai ter alguma aula explicando sobre watts? Vamos sim, eu vou falar sobre... Assim, não é pra gente falar sobre isso com ênfase, mas eu vou explicar um pouquinho do que é o watts também. Porque eu entendo watts a partir da fonte do computador. O watts, na verdade, é a potência de energia. Watts é a relação de volt com ampere. É o quanto ela suporta, no caso, né? Isso. É mais ou menos isso. Watts é uma relação de volts e amperes. Eu vou até dar uma pesquisada melhor, já que você falou desse tópico, para a gente explicar com mais clareza sobre watts. Mas, a princípio, é a potência de energia. Aí, por exemplo, o que é que pode fazer um watts? O watts, se eu tiver uma amperagem baixa e uma voltagem alta, ele vai dar 1 watts. Se eu tiver o inverso, ele pode dar o mesmo watts, entendeu? Aí vai depender da necessidade do equipamento. E a gente vai falar de amperagem também na próxima aula. A gente vai pegar esses tópicos e deixar eles bem claros. Bom, gente. Então, essa é a primeira parte que eu quero passar para vocês. Deixa eu ver se tem alguma coisa do livro de vocês que eu quero falar. Eu preciso falar sobre correntes alternativas. Sobre o sentido da eletricidade, né? Sentido real e o sentido convencional. Porque agora, por que inventaram o sentido convencional? Eu não tenho a menor ideia. Em vez de a gente utilizar o sentido real. Tá? Mas isso eu acho que eu vou deixar para nossa próxima aula, certo? Bora fechar nesse tópico aqui, que a gente já tem mais 5 minutinhos, e aí a gente não fica extrapolando o conteúdo desnecessário, tá bom, gente? Galera, no mais é isso daí, ó. Tranquilo para vocês esse conteúdo? Até agora tudo em paz? Bom, cara, que bom. Deixa eu ver aqui se tem alguma pessoazinha que chegou agora, né? A Alicia não veio. Que pena. Foi só o que falta. Chega a me dar uma dor no coração. Maria Clara
Tá aqui. Eba! Vou ter presença nela ainda. E a Beca? A Beca... Tô aqui, meu professor. Abner, ainda bem que eu vi você, bicho. Ainda bem que eu vi você. Pronto, pessoal, então é isso, cara. Vou liberar vocês, a cara bonitão da peixe. Deixa eu ver. Ave Maria. Gente, tô liberando vocês, tá bom? Professor, manda as anotações no grupo, por favor. Mando agorinha, Lorena. Vou mandar agorinha. Vou interromper.